Você se lembra do Karate Kid? Pois então, tem uma série na Netflix que continua a história depois dos eventos com o Sr. Miyagi. Vem com a gente e vamos ver qual é que é dessa. Certo, meu nome é Lua Fernandes. E eu sou o William Oliveira. Bem-vindos ao canal Paranoia Nerd. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos fãs de Osório. Gostaria de mandar um abraço para o Robson, para o Leonardo, para o Vinícius e para a Tati. Muito obrigado aí por vocês acompanhar nosso trabalho, gente. E hoje nós vamos falar de Cobra Kai. O Cobra Kai, que inicialmente estava no serviço de streaming que ia sair do YouTube, só que acabou flopando o serviço de streaming do YouTube. Então agora ele foi pro Netflix. E nós assistimos o Cobra Kai. Eu assisti as 2 temporadas já meio que supetão para entender, para saber o que aconteceu na série e me inteirar. E para quem não sabe, o Cobra Kai é a continuação daquele filme antigo dos anos 90. Sim, do Cobra Kai, do Karate Kid, com o Sr. Miyagi. A gente tá falando daquele primeiro filme dos anos 90, não uma adaptação nova, né? Com o Jackie Chan. A gente tá falando do Karate Kid e do Sr. Miyagi. O Raiz. O Raiz, Então, o que a gente pode falar sobre o Cobra Kai? Cara, o que a gente pode falar sobre o Cobra Kai? Sem querer dar muito spoiler, mas já não é spoiler, já é a premissa. Não, a série é de 2018, quem não assistiu ainda, comeu mosca. Já é a premissa da série. Praticamente ela conta a história daquele cara que foi derrotado pelo... O Johnny Lawrence? O LaRusse. O Johnny Lawrence, no caso. Ele foi derrotado pelo LaRusse. Ele foi derrotado pelo Daniel San. O Daniel LaRusse. E 30 anos depois, o que aconteceu na vida dele? E o interessante da série é que ele mostra que o personagem, no caso, o derrotado lá, ele não se recuperou ainda daquele fato. Ele ainda se sente, por assim dizer, derrotado. E vai contando toda a história da evolução do personagem. É muito interessante. Ele mostra o ponto de vista do Lawrence. Do como Johnny. se fosse. Vou chamar de Johnny, porque é mais fácil de entender. Ele mostra o ponto de vista do Johnny. E a gente acaba se apegando ao personagem, ao Johnny, porque a gente vê que ele não era tão mal assim. Porque no filme do Karate Kid, tu tem ele como vilão. Sim, sim. Tu tem ele como vilão e tu pega e tu se apega ao personagem do Daniel San e tu quer ver o Daniel San ganhar. Só que a série, ela aponta, ela não vilaniza também o Daniel San. Sim. Mas ela mostra o ponto de vista do Johnny. Sim, sim. E tu começa a torcer pelo personagem também. Sim. O interessante da série é que ela não é uma série assim que, pelo menos até a primeira temporada, ela não tem um vilão claro. Uhum. Ela é uma série que ela vai trabalhando a evolução daquele personagem. Como ele vai abandonando os preconceitos dele, como ele vai mudando, como ele vai deixando que a derrota que ele teve pro Daniel San continue afetando a vida dele. Ele dá pra perceber que ele não evoluiu com o tempo. Sim. Ele se manteve nos anos 80. É verdade, ele se manteve nos anos 80. Ele não usa tecnologia, ele é um pouco homofóbico, ele não tinha Facebook. Não tem Facebook, ele não conhece um pouco de muita coisa. Tem até uma piadinha que quando eles fazem lá na academia lá dele, que a guria fala, que eles fazem um vídeo dele quebrando uma tábua, não sei o que, dele coloca uma música do AC/DC e depois põe no YouTube. Daí a guria fala, mas vai ficar muito caro por causa da música, dos direitos autorais. E ele, não, tem a música no carro, pode ir lá buscar na fita. Tem. Eu acho que também tem uma parte que é muito engraçada. Pra quem gosta daquela nostalgia nos 80, nos 90, é um prato cheio, assim. Tem uma parte também que eu acho muito engraçado, que ele pega e fala assim pro menino lá, o Miguel, ele fala assim pro Miguel, coloca um toque do Guns N' Roses no seu celular. O Miguel olha pra ele e fala, o que é Guns N' Roses? Ele assim, vou fazer de conta que não ouvi essa. O interessante da série também é que pra quem gostava, pra quem assistiu Sessão da Tarde, quem gostava de filmes dos anos 90, porque na verdade é dos anos 90 o filme, só que ele conta da época dos anos 80, né? Sim, sim.
no final ali da década da década de 80. E a nostalgia é demais, porque além do Johnny, também trabalha a vida do Daniel, como ficou. O Daniel LaRusso. Eles explicam que o Kung Fu dele, tô me tirando, o Karatê deles não é só uma luta, é um estilo de vida. E a gente percebe o quanto o mestre do Daniel foi melhor que o mestre do Johnny nessa questão. Porque o Johnny, ele virou um cara, ele virou um cara amargurado, que não consegue se manter em um emprego nenhum. Sim. Ele não se dá com as pessoas, ele é um cara que abandonou o filho. Ele é um cara ferrado, enquanto o Daniel seguiu subindo na vida, fez família, criou família, teve uma esposa, uma filha, um filho, criou um negócio de vender carro lá. Sim, os automóveis. Isso, e virou bem sucedido, porque ele foi treinado pelo mestre dele, que as pessoas, ele até diz na série, que ele é um bom vendedor, que ele lida com o povo. Sim. Ele lida muito bem com o povo. É interessante essa questão o tempo todo existir homenagens ao Sr. Miyagi, né? Isso, o tempo todo. É até interessante que o LaRusso, ele cria uma concessionária de carro, ele começa a vender carro, e um brinde que ele dá é os bonsai. Os bonsai. Eu acho isso bem interessante. Você sabe também que lembra muito, ele muito foi para essa parte do carro. Creio eu que seja porque o seu Miyagi também tinha vários carros no quintal dele. Ele tinha vários carros que ele ficava lá. Aquela clássica cena dele encerando os carros. E ele ensina os alunos dele a lutar da mesma maneira que o Sr. Miyagi ensinou ele. Pra quem não conhece o Cobra Kai, eu vou contar, não tô nem esse negócio de spoiler ou tudo mais. Se não assistiu, azar o teu. Se não assistiu, pega e vai assistir fecha depois. O vídeo agora, assiste e depois volta. Não, spoiler não tem problema. Quem é fresco para assistir spoiler? Assim, ó. A história é a seguinte: o principal da história nem é o Daniel San, é o Johnny. E ele reabre o clube, o dojo, o Cobra Kai. Mas ele não quer que seja igual o professor dele ensinou para ele. Inicialmente ele abre o Cobra Kai com aquela ideia de tentar restaurar, por assim dizer, naquela geração, aquela masculinidade mais agressiva. E o Cobra Kai é de bater, e também porque ele tava na merda, né? Também. Ele precisava de dinheiro. Precisava de dinheiro, daí apareceu um menino pra ele que diz, me ensina o karatê. Aquela cena clássica de ser salvo pelo mestre, ou de sempre, né? E daí ele diz, então vamos voltar com esse karatê pra... Isso, só que o único jeito que ele sabe ensinar o karatê foi como foi ensinado pra ele. Sim, um karatê sem piedade, violento. Acerte primeiros, né? Sim. Então, essa coisa ele ensina pros alunos dele. E o Daniel, ele vê que começa a academia, no caso, quando ele começa a ver, ele começa a tentar fazer de tudo pra fechar o dojo dele. Sim, A primeira temporada é isso, é o Daniel tentando fechar o dojo dele porque ele acha que ele vai ser igual o professor dele, ensinar as crianças a ser agressivas e realmente acontece isso. Realmente acontece. Que na real é o que ele sabe, né? O karatê que ele aprendeu. Isso. Então ele passa isso pros alunos dele. Ele começa ensinando nerds a se defender. Sim. Só que depois os nerds acabam virando os valentão. Isso é uma coisa que é muito interessante no Karate Kids. Porque tu tem o seguinte, os nerds vão lá pro Cobra Kai e eles acabam aprendendo a lutar e no final de contas eles acabam sendo tipo os que vão fazer bullying com os outros, por assim dizer. É muito interessante. É o caso do Falcão também. O caso do Falcão é o caso o caso mais assim gritante. É o caso do Falcão. Ele era um cara que ninguém gostava dele porque ele tinha um lábio rachado. Aquilo ali é um distúrbio, é lábio... Lá vem ele. Lábio... esqueci o nome. É uma doença genética que faz a pessoa nascer com o lábio grudado, né? E daí faz a cirurgia. Então daí ele é um rapaz que pega, ele tem um problema no lábio e daí, sabe, nos Estados Unidos o bullying corre solto, né? Como em qualquer lugar, né, que tem criança pesada, é normal. A criança, ela é maldosa, a criança é do mal. E adolescente, então, terrível. A criança não pode ver nada que já fala, tetinha! Já provoca. A criança Então, ele passa por bullying e quando ele vai pro dojo, o cara, ao invés de incentivar ele,
faz mais bullying com ele. É verdade, isso é uma coisa muito engraçada. E daí ele leva o guri ao extremo, tá vendo? Ele fala, se tu não quer que isso aconteça, muda. É verdade. Ele incentiva o rapaz a mudar. E o rapaz faz um moicano, faz uma tatuagem nas costas, o guri faz um... Sim, é interessante essa mudança do personagem. Porque ele é um personagem assim, que começa bem tímido, assim, bem... Aí depois o professor dá meio que um choque de realidade, podemos assim dizer, e ele pega e ele meio que muda a postura dele radical, assim. Eu acho bem interessante como eles trabalham essa mudança do personagem. E ele vira um valentão. Sim, ele vira um valentão. Ele vira um valentão, ele zoa dos nerds, mesmo ele tendo um dos melhores amigos dele ter sido nerd, ele se vira contra o melhor amigo dele. Mas esse é o interessante do Cobra Kai. O Cobra Kai não é aquela velha história do mocinho versus bandido. É que na verdade não é que ele seja um guri ruim. Sim. Ele foi mal instruído. Sim, mas como eu disse, não é aquela história do mocinho contra o bandido, não é aquela coisa tipo assim, o bem contra o mal. Tu tá falando de história de homens e de adolescentes reais. Sim, que ora tomam boas decisões, ora fazem coisas erradas, isso. ora sofrem bullying, ora não tá fazem fazendo bullying. Isso é a riqueza da história, porque tu acaba se identificando, apesar, também tem toda essa questão da nostalgia, anos 80, anos 90, tu também tem essa questão de que não é simplesmente uma história de tem um vilão malvado e vamos todos lutar contra ele. Não é assim. O negócio é mais É que nem complexo. aquele esquema Death Note. Tu tem que escolher um lado. E se até aquele lado, tu não consegue escolher um lado. Sim, porque sim. Por mais que tu goste da família do Daniel San, que ele é do bem, lembra do Sr. Miyagi, aquela nostalgia, tu começa a se apegar aos personagens do Cobra Kai e começa a torcer pra eles também. Tu começa a entender o lado deles. Tu entende o lado deles, tu se põe no lugar deles, entendeu? Outra coisa que eu gostei muito do Cobra Kai é a atenção aos detalhes. Por exemplo, a guria que entra no dojo logo em seguida, ela é gordinha, ela é gorda, ela é enorme no começo quando ela aparece, sabe? E de acordo com o passar do tempo no Cobra Kai, na série, ela passa muito rápido, o passar do tempo passa em meses e tudo mais. Sim. E tu vai percebendo a mudança da personagem, ela emagrece, porque ela tá lutando taekwondo, tá lutando do karatê, e ela emagrece, porque tu sabe que é uma pessoa que faz artes marciais, tem tendência a emagrecer, tem que fazer exercício e tudo mais. E tu vê a personagem como ela era. Pode pegar o primeiro capítulo, ver como ela era no primeiro capítulo, e lá no último ver como ela tá. Ela tá mais magrinha. O que eu achei interessante também, já que ele falou a respeito dos detalhes, eu gostei foi muito das lutas. As cenas de luta muito bem feitas, muito bem ensaiada. Realmente eles não foram preguiçosos nessa parte. A questão da pontuação do karatê também. Sim, sim. Na hora do torneio e tudo mais. Mas realmente a gente vimos que os atores se dedicaram aos personagens, se dedicaram aos papéis. Como o Lua mesmo falou, também tem esse menino lá que tu vê que ele começa magrinho, depois ele ganha uma musculatura. Tu percebe a própria evolução dos personagens, não só da personalidade, mas também a evolução física dos personagens. Isso é muito interessante na série. Tu vê que realmente os atores se dedicaram. E na segunda temporada tem mais aquela questão do filho do Johnny. Tem a questão do filho do Johnny vira pupilo do Daniel. Sim, isso é a coisa mais incrível na série. Eu pensei que ele ia ser ele começa como um bad boy. Sim. Eu pensei que ele ia ser tipo o Daniel no começo do filme e tudo mais, sabe? O bad boy que depois aprende a lutar, não sei o que, tem que se defender e tudo mais. Mas do nada ele vira um personagem meio bonzinho do nada, sabe? Acredito que na terceira temporada ele vai voltar agora do mal, tá ligado? Sim, que na verdade a transformação do personagem dele se deu muito rápida. Foi muito rápido, ele aprendeu muito rápido. Enquanto o principal da série, o garoto principal, que é o Miguel, que luta do Cobra Kai, ele teve muito tempo para aprender a luta. Ele aprendeu a luta, tipo, desde o primeiro episódio, ele luta desde o primeiro episódio, entendeu? Sim. E já o outro foi lá pro meio, começou a aprender ainda, teve que ganhar a confiança do Daniel e toda aquela coisa. O Miguel é um elemento que eu acho muito interessante no Cobra Kai. Porque o que é o Miguel? O Miguel é o seguinte, o Miguel, ele é o vizinho lá do Johnny. E o Miguel, ele é um garoto latino e inicialmente o Johnny olha pra ele com aquela cara de desconfiança, assim.
Tipo assim, mas com o tempo ele vai crescendo e ele vai Vai pensar, vai se apegando. É como se ele trouxesse o Joey muito pro mundo real, por assim dizer. É como se ele mudasse. Ele realmente, o personagem realmente muda a visão de como o mundo tem que ser. Sim. Tanto que no meio, lá no final da primeira, lá pela segunda temporada, ele ensina que clemência, que piedade não é uma fraqueza. Sim. Ah, isso depois o filho dele levar uma surra. Isso depois o filho dele levar uma surra. Ele ensina que piedade não é uma fraqueza, que às vezes ter piedade mostra honra. Tem uma frase que ele fala lá que eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte, se você... As duas cobras, aquela? Aquela das cobras. Aquela frase é muito interessante. Duas cobras estão numa floresta. Uma mata um macaco aleijado e outra mata o leão. Qual cobra você gostaria de ser? Deguri, que mata o leão. Por quê? Porque matou o animal mais forte. Pois então. Achei muito genial aquela história. Aquela ali foi legal. Aquela também do... eu não sei se tu viu a segunda temporada, mas que ele põe o cara dentro daquele negócio de cimento lá pra poder girar o... Eu vi essa parte. Aquela também é legal, porque com esforço e sempre seguindo em frente pra conseguir alcançar os objetivos, né? É engraçado o Johnny é isso, ele é aquele cara cheio de defeitos. Das metáforas, todo errado, mas pelo menos consegue tirar, ele consegue passar alguma coisa boa. E tem sempre uma metáfora que ele passa, tá ligado? Isso é muito interessante o personagem. E a própria evolução dele, né? Bom, a série é muito boa, eu recomendo. Com certeza vale a pena tirar um tempinho da agenda pra assistir. Pra quem tem dúvida, eu recomendo muito. Eu também. E quem tá afim de ter um pouco daquela nostalgia, ela é muito boa, ela faz muitas referências aos anos 80, anos 90, muitas e muitas referências aos filmes clássicos. Então, para quem assim, assistiu na época, quem tá afim de relembrar o Karate Kids original, eu recomendo, é uma ótima série. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, espero de coração que vocês assistam Cobra Kai. Deixa o like, compartilhe o vídeo nas redes sociais e, por favor, inscreva-se no canal. Quanto mais vocês se inscreverem, mais dá vontade de criar conteúdo, vai. Inscreve-se e visualize o vídeo, mostre para os seus amigos, façam um away aí por aí, tá? É isso aí, pessoal. Falou. Feito.